Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Como é tão bom adorar o Senhor, não é? Como é tão bom. É tão maravilhoso nos encontrarmos aos domingos, né? Tão maravilhoso quando encontramos nossos irmãos para ouvir a palavra, para orar, para louvar ao Senhor. E agora vamos ouvir um pouquinho da palavra. Amém? E a palavra de hoje, ela está em Mateus, capítulo 21, de 28 a 31. E antes de iniciarmos, amém? Eu queria só fazer dar uma introdução, né? Falar um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje, da sociedade que estamos vivendo, do tipo de igreja que estamos vivendo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente está trabalhando agora, né? Esses dias, trabalhando sobre o nosso discipulado, sobre os nossos grupos de células. E hoje eu queria voltar um pouquinho, falar do discipulado, mas na forma de servir, para a gente entender um pouquinho por quê, né? Discipular para quê? Nós vivemos em uma época, né, em que é possível fazer muitas coisas na igreja, nas nossas vidas, sem que o nosso coração esteja verdadeiramente conectado com Deus. Muitos servem, mas pouco discipulam. Muitos de nós estamos ocupados, mas poucos frutificamos. Muitos de nós achamos que estamos servindo com o nosso coração, mas estamos longe de estar conectado com o Senhor. Muitos de nós vimos para a igreja ou para servir ao Senhor com o coração assim, com a vontade enorme de estar dormindo, né? Torcendo para chegar uma mensagem dizer que não tem culto, que não tem estudo, né? Para ficar em casa. É isso disso que eu queria falar hoje, sobre a nossa forma de servir. Muitos de nós achamos, né? Estamos com o coração ali, achando que estamos conectados verdadeiramente com o Senhor, mas não estamos. Muitos de nós, às vezes, estamos juntos, né? Até mesmo aqui no templo. Vem só, parece que é só o corpo, né? Mas nós verdadeiramente estamos longe, né, de estar conectados com Deus. Nosso coração está conectado com Deus. E a palavra de hoje, como falei, está em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31, que diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Olha, essa parábola da vinha é maravilhosa. A gente pode extrair muita coisa dela. Ensinamentos de Deus maravilhosos. Que Deus vai estar usando essa palavra hoje para ensinarmos a diferença de como servir verdadeiramente. Que começa aqui, diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o primeiro filho respondeu: Eu não quero. Eu acho que vai passar um pouquinho para cada um dos que nós passamos em casa como pais, né? E isso vai retratar um pouquinho do que nós passamos ou nós fizemos com nossos pais. Eu vou repetir. Quando o primeiro filho chega, o pai diz assim: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Prestem bem atenção, tá? O pai chegou para o segundo filho e disse a mesma coisa. E o segundo filho respondeu: Sim, sim, Senhor, eu vou. Mas ele não foi. E Jesus faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai?
E os discípulos responderam: o primeiro. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Essa parábola, ela retrata um pouquinho, né? Mostra 2 filhos, ambos que receberam a mesma ordem do pai, onde os 2 receberam a mesma ordem que diz: filho, vá trabalhar na vinha hoje. E vocês percebem que a diferença não estava na palavra ouvida, mas na atitude do coração. Muitos de nós retratamos os 2 filhos. Muitos falamos, eu me coloco também no lugar. Às vezes recebemos uma ordem, eu vou, com certeza, estou lá, estou com a senhora pastora, estou lá, pode ter certeza, quarta-feira estou lá na célula da irmã, com aquela palavra, com aquela certeza, né? Mas não vai. Ah, surgiu um aniversário na quarta-feira, poxa, eu vou no aniversário. E outros dizem: não, eu não vou. Ah, eu não vou lhe garantir, irmã, que hoje eu vou na sua cela, eu não vou lhe garantir. Mas aí surge aquela vontade enorme, aquela sede, e vai. Muitos de nós estamos cansados, entristecidos, mas temos que ir. Cansados ou não, temos que ir. Jesus, ele não te chamou aqui, não nos chamou nessa grande missão para fazer, mas sim para fazer a vontade dele. Cansado, entristecido, mas temos que ir. Sem vontade, muitas vezes, mas temos que ir. Assim como aquele filho que disse: não quero. Porque muitos de nós, às vezes cansado, entristecido, às vezes com o coração entristecido, amargurado, chateado, porque nós somos seres humanos. Nós sentimos, nós temos esse sentimento às vezes de chateação, brigamos, às vezes nos chateamos com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas para servir, estamos lá. Se for para servir, cansado, entristecido, eu estou lá. E hoje eu queria retratar um pouquinho, né, de algo que tem afetado a vida de muitos. Até mesmo de, como eu falei, até mesmo de servir não está bem. Assim como vocês, eu também às vezes, muitas vezes não estou bem. Às vezes estou com o coração machucado, entristecido. Às vezes até para vir aqui, para dar uma palavra com o coração machucado. Com uma vontade assim que só eu sei, com vontade enorme de chorar. Mas eu estou aqui, porque o Senhor, ele me chamou para levar a palavra. Para levar o evangelho. Ele não perguntou se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou preparado, se eu não estou. Ele me chamou para levar a palavra. Eu sempre falo isso, que o Senhor, ele sempre nos escolhe primeiro, depois ele nos prepara. Às vezes muitos de nós, às vezes sentando ali, poxa, me chamaram, mas eu não estou preparado. É a primeira coisa que nós achamos, que nós não estamos preparados. Mas o Senhor, ele te escolheu. Ele primeiro te escolhe, depois ele prepara. Isso é no nosso dia a dia. E quantas vezes de nós, né, viemos para cá entristecidos, magoados, deprimidos, chateados. O problema não é só servir chateado, não é servir entristecido. O problema é quando você deixa essa tristeza te abater a ponto de te parar, de não levar o evangelho. Esse é o problema. É quando tu deixa essa tristeza, essa ansiedade, essa depressão, além de te afetar outras pessoas que você poderia estar frutificando, que você poderia estar levando a palavra. E sempre a gente fala, né? Nós sempre ouvimos essa frase que diz, uma laranja que está podre, ela pode contaminar ali vários. Mas nós temos que ir.
Eu sempre falo, e hoje eu estava ouvindo, né, a palavra, e me veio muito à mente, muitos de nós, assim, às vezes, não vou porque eu estou bem, eu não tenho condições de ir até a célula da irmã, ao estudo bíblico, porque eu não estou bem. Eu posso até estar contaminando, né, entristecido, levar. Mas o problema não é quando estamos tristes, depressivos, mas é quando essa tristeza ela contamina o serviço do Senhor. Quando você deixa essa tristeza te dominar e te paralisar. Então aquele primeiro filho disse não, mas ele mudou de ideia e foi. Ele teve encontro com a própria rebeldia, ou até mesmo a própria tristeza, porque não fala a palavra, mas ele disse não porque ele não queria ir. Mas ele foi. Ele deixou o que atrasava ele e venceu. E o segundo filho que diz, sim, Senhor, né? Bonito, educado, mas ele não foi. E aí eu te pergunto, qual deles fez a vontade do Pai? Jesus foi claro e disse, o primeiro. Então preste bem atenção. Perder a vontade de servir é um sintoma grave, porque nós fomos escolhidos para esse chamado. Isso revela o que, pastora? Isso revela a nossa falta de compromisso. Isso revela que nós deixamos essa tristeza que vem de dentro nos dominar. E nos deixa, e nos paralisa de levar a palavra. Nós deixamos no nosso dia a dia, falo só na igreja não, servir ao Senhor, mas também em casa. Nós deixamos algo ruim dominar a gente. Muitos de nós viemos para a igreja até mesmo para o nosso tempo, só para cumprir tabela, esperando ali só para chegar ao final do culto, né? Já cumprir a minha tabela da semana, já cumpri minha obrigação da semana de estar ali às 2 horas ali ouvindo a palavra, já cumpri. Pois é, Deus ele não quer só sua presença física. Deus ele não quer sua presença física na obra, não. Ele quer que você frutifique, que dê frutos a Ele. Para isso Ele nos chamou. E para frutificar, pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso discipular. E eu preciso ser discipulado. E eu hoje venho com essas perguntas, né? Eu deixei para vocês essa tarefa da semana passada. Você procurar alguém para você discipular. E hoje eu te pergunto: quem você está discipulando? Aí, pastora, mas eu não sei discipular, eu conheço pouco a palavra. O que eu vou falar para a irmã? Para aquele que eu escolhi para discipular? Você pode orar, leia, estude. Às vezes a irmã ali que você escolheu para discipular está tão machucado, entristecido. Ore com ela, trabalhe com ela. E se você não tem ninguém, né, que está ajudando a crescer na fé, pode ter certeza que tem algo errado com você. O discípulo, ele faz outros discípulos. Jesus veio aqui, ele mostrou quantos discípulos andavam com ele. E não se trata de cargo. Ai, pastora, porque eu não sou o diácono da igreja. Ah, pastora, porque eu não tenho um cargo na igreja. Falta isso para mim. Mas não tem nada a ver. A relação de vida que conduz a Cristo. Essa é a relação, não é cargo. E eu também te pergunto: quem está discipulando você? Eu vou te dizer uma coisa: ninguém discipula sozinho. Se você não tiver alguém, né, para te corrigir, para te ouvir, tu não vai ter como cuidar de alguém.
para a gente cuidar de alguém, nós precisamos ser cuidados, ser curados, ser tratados. Nós precisamos ter alguém para discipular, mas nós também precisamos ser discipulados, ser trabalhados, ser tratados. E antes de você responder essas duas perguntas, né, você precisa responder uma que é a mais profunda. Antes de você me responder se você está discipulando alguém, se você tem um discipulador, eu te pergunto hoje: como é que está teu relacionamento com o Senhor? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Essa pergunta que o segundo filho que disse sim, ele nunca respondeu, porque ele disse sim para o Senhor, para o Pai, mas o coração dele estava muito longe desse sim, dessa vontade de servir. E hoje, né, vou te deixar essas perguntas como tarefa, levar para casa. Reflita: eu preciso de alguém para discipular, e eu preciso de alguém para me discipular. Reflita sobre o seu relacionamento com Deus. Como é que está, né? Teu tempo de qualidade. Tu tira um tempo de qualidade com o Senhor? Ai, pastora, eu estou sem tempo. Ah, pastora, ultimamente não está dando para mim para fazer um encontro em casa, um estudo em casa. Mas pode ter certeza que se nós quiséssemos, nós podemos tirar sim um tempo de qualidade com Deus. Podemos tirar sim. Eu falo na oração, antes de dormir, ao acordar. Se nós temos tempo para tristeza, nós temos tempo para ansiedade, para depressão, por que nós não tiramos um tempo para Deus? E o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra, como diz em João 8,31, né? Então, para finalizar, eu vou te dar três direções hoje. Mas, pastora, como é que eu faço? É muito bonito na palavra, né, falar essas palavras, mas na prática, como é que eu faço? Seja honesto com Deus. Como o primeiro filho, ele disse não quero, mas ele foi. É melhor dizer a verdade a Deus do que fingir santidade, como nós fazemos. Conte ao Senhor toda a tua tristeza, a falta de ânimo, depressão, a vontade de não servir. Ele quer transformar o seu não quero, como o filho disse, em uma obediência, em servir a Ele com qualidade. O segundo, volte para a vinha, mesmo sem vontade. Volte para o seu trabalho, para que você foi escolhido. Você foi escolhido para levar a palavra, levar esse evangelho. Volte, mesmo sem vontade, mas vá. O primeiro filho, ele mudou de ideia. Muitos, né, em que o discipulado exige ação antes do sentimento, antes da vontade. Então vá para a vinha, para a oração, para o culto, para o serviço. E discipule a si mesmo antes de discipular os outros. Trate-se de si mesmo. Procure alguém para discipular você. Você precisa ser tratado para levar esse discipulado adiante. Né? Se pergunte, por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? Por que eu não estou com vontade para ser tratado? Leve isso para Deus. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. E para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma pergunta aqui para vocês.
e dizer para você que não importa, o que importa não é o que você diz, mas é o que você faz. Essa parábola, ela diz muito isso. Às vezes dizemos sim, vamos, mas na hora do trabalho, do vamos ver, nós damos uma ré. Muitos dizem não quero, mas vai. Sem vontade, mas vai. E Jesus, ele encerra essa parábola com uma declaração muito dura, né? Que ele diz: os publicanos, prestem bem atenção, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque eles, como o primeiro filho, disseram não a Deus por muito tempo. Mas quando se arrependeram, eles foram. Enquanto muitos religiosos estão ali dizendo sim, mas nunca nem saíram do lugar. Então, eu te digo, se for para dizer não, mas vá. Não diga sim se você não der para você ir. Sirva o Senhor com amor. Sirva o Senhor com alegria. Sirva o Senhor com vontade. Com a vontade de crescer, frutificar e levar o nome dEle a todas as nações, além dos limites do culto, além dos limites do clero, domingo e templo. Leve esse evangelho ao homem todo. Amém? Que essa palavra vá de encontro ao teu coração e que dê muitos frutos. Essa sementinha que foi plantada hoje seja frutificada no teu coração essa noite. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém.